Bom, então vamos lá começar. Primeiro de tudo, a gente já tem que estar com o Power BI aqui aberto. Eu já estou com o Power BI aqui aberto. E o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui um gráfico de colunas e um gráfico de barras, né? Para mostrar essas nossas informações de vendas. Então, supondo que a gente vai utilizar uma base de dados aqui no Excel, digamos que seja aqui um relatório da empresa. Um relatório aqui de vendas por categoria de produtos. Então, a base que a gente tem é essa daqui, a gente vai criar o gráfico baseado nessas informações. E aí o que a gente vai fazer aqui? Pode perceber que ele já está separadinho aqui, categorias, vendas e está certinho as bases de dados. Geralmente no dia a dia, as bases de dados elas não são assim, elas são um pouquinho mais bagunçadas. Mas eu acho que isso aqui já serve para a gente mostrar como criar esse gráfico, né? E aí o tratamento de informações, se vier errado, aí já fica por parte de outro conteúdo mesmo. Mas vamos lá, então digamos que a gente queira pegar essa base de dados aqui no Power BI e vamos criar um gráfico de barras e colunas aqui agora. Então com o Power BI aberto eu vou fazer a importação dos dados no Excel. Faço essa importação, acho o arquivo localmente que está aqui, essa base de dados aqui de vendas. Abro ela, espero ele carregar. Beleza, aqui ele carregou duas formas de base de dados aqui. Então ela tem esse daqui, que é a tabela, aquele Excel inteiro, aquela página do Excel inteira, e esse aqui é só a tabela segmentada bonitinho. Vou pegar essa daqui para a gente não ter nenhum problema, a gente tem que ficar deletando coluna em branco, enfim. Mas você pode optar, depende do caso, uma serve melhor do que a outra. Mas vamos fazer por modo de tabela aqui, e a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar esse aqui, ó, ele já reconheceu categoria como um tipo de dado de texto, e as vendas ele reconheceu como número inteiro. Como eu estou falando de valor de vendas, isso aqui é dinheiro. Não é necessariamente um número inteiro, porque a gente pode ter decimais ali, aquelas casas decimais de centavos. No caso aqui não tem, mas poderia ter. E a gente pega aqui esse inteiro e vai transformar ele para número decimal fixo. Substitui as etapas e automaticamente ele reconhece aqui como se fosse um valor de moeda, de dinheiro. Não tem mais nada que a gente possa tratar aqui nessa informação. Já vamos direto para criar o gráfico aqui. Se tivesse, a gente trataria por aqui. Adicionar coluna, transformar uma coluna, remover informação, enfim. Aqui a gente não vai precisar fazer nada, então vou só dar um fechar e aplicar. Ele vai estar carregando as informações, carregou as linhas, beleza. Dentro desse painel em branco é aqui que a gente vai criar todos os nossos gráficos. E aqui na aba de visualizações, a gente tem todos os gráficos possíveis para a gente fazer que o Power BI já está pronto para a gente fazer. Então vamos criar aqui, ó, gráfico de barras empilhadas. Eu só clico nele, ele já aparece sozinho aqui. E aí ele tem umas colunas aqui de eixo X e eixo Y e a legenda. Então o que eu vou colocar aqui? Eu vou abrir aqui os dados, ó, minha tabela e as colunas que eu tivesse aqui. Se eu tivesse mais, ele apareceria uma grande lista aqui, mas eu só tenho duas. E o que eu vou fazer? O eixo Y é o eixo vertical e o eixo X é o eixo horizontal. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a categoria, vou colocar no eixo Y. Arrastei, pode ver que ele já apareceu aqui como categoria. E vou colocar as vendas para o eixo X. E aí, olha a mágica. Ele já cria o gráfico aqui para a gente. Se a gente tivesse alguma legenda, algum campo que segmentasse o tipo de venda, enfim, a gente poderia arrastar e colocar aqui e ele apareceriam duas cores diferentes dentro desse mesmo gráfico. E aí pode ver que o gráfico aqui ele já está criado e se a gente passa o mouse em cima a gente vê o valor. Então com o gráfico criado a gente tem esse aqui o gráfico de barras. Então se eu quisesse criar agora, por exemplo, um gráfico de colunas, eu posso vir aqui de novo, ó, clicar aqui, ó, gráfico de colunas empilhadas ou esse gráfico de colunas clusterizado, que aí ele dá uma do lado da outra, né, caso a gente tenha mais informação. Como a gente não tem, a gente pode fazer o gráfico de colunas empilhadas mesmo. Clico aqui e vou fazer ele. Então, mesma coisa, ó, eixo X e eixo Y. Agora mudou a ordem das coisas. Então, o que está no X vai ser a categoria e o que está no Y vai ser as vendas. Beleza, também criou ele aqui já. Então, a gente pode redimensionar ele, aumento ele aqui. E assim ficou nossos dois gráficos, nossos dois tipos de gráficos aqui de barras. Só que ele ainda tem algumas coisas que a gente pode personalizar nesse tipo de gráfico. E agora eu vou ensinar como que a gente pode deixar ele mais bonitinho, mais vivo e mostrar a informação que a gente precisa da melhor forma. Pode ver que alguns ele está cortando aqui, ó, acessórios eletrônicos ele está cortando. Então a gente pode fazer de uma forma que facilite e otimize a visualização. Então vamos lá. Eu posso clico aqui no gráfico, venho aqui nesse pincel, formatar seu visual. Então tudo que for referente a visual, eu vou editar por aqui referente a esse gráfico. O que eu mexi aqui não altera no outro gráfico.
clico aqui, formatar seu visual. Aí venho, quero mudar a cor dessas barras. Eu venho aqui em barras e tem uma cor para o padrão. Então, por exemplo, eu quero que ele fique escuro. Vou deixar esse gráfico escuro e o outro eu deixo claro. Então, eu troquei a cor aqui. Se eu quiser colocar algum espaçamento entre essas barras, eu posso trocar aqui, ó. Pode ver no que ele já está mudando, ó. Então, eu vou deixar, eu costumo deixar geralmente entre 15 e 20. Acho que fica legal. E aí eu quero que o que eu passo o mouse aqui e escreve das vendas, eu queria que isso daqui mostrasse dentro da barra, para eu não precisar passar o mouse, para eu só bater o olho e já ver. E aí eu ativo o rótulo de dados. Ativando o rótulo de dados, pode ver que ele já completou aqui com as informações. E aí o que eu vou fazer? Ele está tudo na escala de 1000 aqui, ó, 29.000 e 29.000. Mesmo esse sendo 28.973, eles estão igualados aqui. E o que eu quero fazer é que ele mostre o número completo. Não precisa ser na casa dos 1000. A gente pode até alterar aqui, ó. Você vem aqui em rótulo de dados novamente e tem os valores. Abre a tabela, a parte de valores aqui e a gente vai trocar as unidades, ó. A gente pode deixar em milhão, trilhão, milhares ou nenhum, que aí é o valor completo cheio aqui. Nesse caso eu vou deixar o valor completo e vou trocar ele para ele ficar branco, para ficar mais fácil de visualizar. Mas, pô, troquei para branco e agora os que estavam aqui fora eu não consigo mais visualizar. Aí o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, eu vou trocar onde é a posição dele. Nesse opções ele tem a posição automática. Vamos colocar para ele sempre aparecer na extremidade interna. E aí o valor fica aqui dentro. Beleza? E para a gente alterar agora essas legendas aqui de acessórios para carro, eletrodomésticos. Para alterar isso, tá vendo que ele está cortando aqui? É legal a gente trocar o espaçamento dele. E aí o que a gente vai fazer? A gente pode vir aqui no eixo Y e vamos trocar algumas informações do eixo Y. Ó. Largura máxima da área, ele está 25. Se a gente aumentar aqui, ó, a gente expande até onde ele pode ir do nosso gráfico. Vou deixar 35 para ficar redondo e vou deixar a letra um pouquinho maior para ficar mais visível. Beleza? Agora ele está cabendo aqui no nosso gráfico. Fechou. Agora o que eu quero fazer? Eu quero trocar esse título aqui, soma de vendas por categoria. Eu venho aqui em formatar os visuais, venho em geral e em título. E aqui em título eu edito as informações que vão estar escritas no título. Por padrão ele já dá esse daí, mas a gente pode trocar. E eu vou colocar vendas por categoria. Viu que ele já trocou aqui. Eu quero deixar a fonte no 18. Opa, no 18. Deixo negrito também. Não, vou deixar sem negrito. E vou deixar centralizado. Beleza, ó, já temos aqui o nosso gráfico, já está mostrando bastante informação, a gente já consegue saber o que é o nosso principal aqui. Bateu o olho, você já sabe que o que mais vende é acessório de carro, eletrodoméstico e roupa. Top 3. Mas aí eu posso ir descendo a minha visualização e ver que alimentos, tênis vendeu menos do que roupas, por exemplo, e tentar entender, fazer essa análise. E agora vamos personalizar o outro gráfico. O que eu posso fazer? Se eu estiver seguindo a mesma linha de layout para gráficos de barras, quero todos que sejam azuis, centralizados dessa forma, eu clico no gráfico de barras que eu personalizei, venho no pincel de formatação e jogo ele para cá. Tá vendo? Ele já vai automaticamente completar aqui com as cores, o título, e aí eu só vou precisar editar o rótulo dos dados, que aqui ele vai ser um pouquinho diferente. E aqui que eu vou fazer? Na verdade, eu só queria pegar o layout principal. O que eu vou trocar aqui, eu vou deixar as colunas desse gráfico aqui como sendo um vermelho mais escuro. Isso, deixei com um vermelho mais escuro. E aí eu coloco aqui, ó, rótulo de dados. Ele não vai ter como colocar aqui, ó, na extremidade interna e nem na orientação horizontal. Eu vou trocar e vou deixar automático. Pode ver que ele está aparecendo aqui do lado de fora, só que ele está branco. Como ele está branco, eu vou tentar deixar ele um cinza. Ele já está aparecendo aqui já. Unidades, eu posso colocar nenhum novamente. E que mais que a gente pode fazer? Vou deixar a posição, vamos tentar deixar na extremidade inferior central. Ele vai estar dentro do gráfico. Posso colocar ele verticalmente aqui, eu acho que também pode ser interessante. A gente deixar ele vertical. Deixo ele branco, vou deixar negrito para ficar mais fácil de visualizar. A gente também pode deixar o gráfico dessa forma.
E aí o que a gente pode fazer é alterar também esse layout de trás dele. Ele está com fundo branco. Então esse que é escuro, eu posso clicar nele aqui, eu venho em formatar visuais, posso vir aqui em efeitos, geral, efeitos, e aí eu troco a tela de fundo. Se eu quiser deixar alguma cor aqui, por exemplo, ó, eu posso deixar uma cor, eu posso também deixar uma imagem. Se eu quiser deixar uma imagem, a gente consegue colocar também. É legal dar uma explorada no que a gente quer fazer aqui. Mas nesse caso eu vou deixar ele sem fundo e vou deixar com fronteira visual, com um canto arredondado, que aí ele fica assim, ó, dessa forma circular. E o contorno dele, eu vou voltar aqui e eu vou deixar ele branco. Para ele se camuflar aqui, porque eu vou colocar uma sombra nele agora, ó. Venho aqui em geral, efeitos e sombra. E ligo o efeito de sombra. E aí eu deixo ele com esse alto relevo aqui. E aí o outro gráfico, quero deixar ele um pouquinho menor aqui. E vou fazer o seguinte, vou deixar ele com uma cor agora. Talvez não combine tanto, mas só para mostrar que a gente pode deixar ele com cor. Algo que combinaria com vermelho, talvez seria um azul mais escuro. Posso deixar ele azul escuro aqui, dessa forma. Coloco fronteira visual, deixo na mesma cor, arredondo ele e deixo a sombra também. Beleza, aqui ele já está legal, é só que a gente sumiu com o título. Ele está muito escuro, a gente vai precisar deixar esses valores claros. O legal é você vir aqui nos eixos, né, e editar os valores. E tudo que for legenda, você colocar um tom mais cinza. Eu prefiro colocar num tom mais cinza claro. E os títulos dessas categorias, né, dessas legendas, eu colocar em branco. Para dar uma intercalada nos valores. Então aqui eu coloco cinza, cinza claro. E o título eu posso vir e colocar de branco. Que aí ele dá uma certa diferencinha. E aí eu faço isso no eixo Y também. O valor eu coloco em cinza claro e o título eu coloco de branco. Agora falta eu trocar o título geral. Eu venho aqui em formatar visual, geral, título e troco a cor aqui do texto. Vou deixar ele branco também. Beleza? Então é assim que a gente cria um gráfico de barras. Segue aqui o conteúdo para você acompanhar mais conteúdos desse de Power BI, visualização e análise de dados, para você dar um salto aí na sua carreira. Vai ter próximos vídeos ensinando a fazer outros tipos aí de gráficos também e outras técnicas aqui de visualização. E é isso, deixa o like, compartilha o vídeo, compartilha com os amigos e salva aí para você assistir mais tarde também. Valeu!